Resultado de leilão para a compra de ônibus escolares é embargado por suspeita de irregularidades. Receita Federal prorroga prazo da declaração do imposto de renda. Presidente da Ucrânia fala na ONU e volta a pedir ação contra a Rússia. Polícia faz operação contra trabalho escravo no Brasil. Câmara dos Deputados fecha acordo com o TSE para lutar contra a desinformação nas eleições. Venda de veículos novos tem o pior mês de março em 18 anos. Campanha Nacional de Coleta de DNA vai permitir que as pessoas reencontrem familiares. E no Abril Marrom, o foco é a prevenção da saúde dos olhos. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público voltou a resgatar trabalhadores em situações semelhantes à dos escravos. Desta vez foi no Maranhão. Foi por uma denúncia anônima que os auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho descobriram esse caso. Os 49 trabalhadores foram encontrados dentro do alojamento em que dormiam, um lugar sem nenhuma condição de higiene. De acordo com o MPT, os trabalhadores foram contratados na cidade de Caxias, no interior do Maranhão, para cuidarem de uma lavoura de maçã em São Joaquim, cidade do interior de Santa Catarina. Segundo esse auditor fiscal, os salários estavam atrasados. Os trabalhadores estavam trabalhando sem os contratos de trabalho formalizados, ou seja, eles não estavam registrados, não recebiam salário no prazo de 30 dias. Os contratados foram submetidos ao trabalho análogo à escravidão porque, além do salário atrasado, não tinham benefícios e trabalhavam até 12 horas por dia. O empregador também não fornecia itens básicos, como papel higiênico. O alojamento tinha 3 cômodos e todos dormiam com superlotação, infiltrações e sem ventilação. Até as passagens de ida para Santa Catarina foram cobradas. O empregador foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho e teve de pagar os salários atrasados, as multas rescisórias, indenização por danos morais, além de custear a viagem de volta das vítimas para o estado de origem. De acordo com o MPT, pelo menos 100 pessoas foram resgatadas desse tipo de situação só neste ano. A maioria vem do Nordeste. Em março, 13 pessoas foram resgatadas de uma carvoaria em Cristalina, no entorno de Brasília. Eles trabalhavam sem salário e não tinham como voltar para casa. A jornada de trabalho chegava a 10 horas por dia, debaixo de sol ou chuva. É interessante ressaltar que alguns trabalhadores estavam operando máquinas, motosserras, tratores, sem nenhum tipo de capacitação e, desse modo, sujeitos a acidentes de trabalho com consequências graves. Os alojamentos também foram interditados e o empregador foi notificado para retirar imediatamente esses trabalhadores do local. Essa especialista em direito do trabalho afirma que a situação é comum no país e apresentou as leis trabalhistas. É importante ressaltar que nós temos ainda a visão de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, daqueles que são retratados ainda em novelas, em livros, de pessoas que estão apenas na área rural. Existem pessoas, sim, na área rural, é comum ver esse tipo de ação do Ministério Público de Trabalho para resgate delas. Mas esse tipo de prática, ele não está longe do nosso cotidiano. Ele pode ser uma empregada doméstica da sua vizinha, que não tem acesso às dependências da casa, que não pode sair da residência ou que tem o seu salário retido. Nós podemos ter um funcionário de uma padaria que trabalha nos fundos e que precisa morar lá, que precisa dormir, que é obrigado a fazer o pagamento das suas refeições, fazendo com que isso traga um endividamento. O MPT tem um canal de denúncias contra o trabalho análogo à escravidão. Anote o endereço. É o www.ip.cit.gov.br. Não precisa se identificar no momento da denúncia. Subiu para 20 o número de mortes provocadas pelas chuvas no fim de semana no Rio de Janeiro. E hoje a Caixa Econômica Federal decidiu liberar o saque do Fundo de Garantia para quem mora nas cidades atingidas.
Em razão das chuvas que foram registradas nos municípios de Angra dos Reis, Belford Roxo, Mangaratiba, Mesquita, Paraty e Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, os moradores atingidos vão poder solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por calamidade. Os valores devem ser disponibilizados para retirada após decretos municipais e o reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Regional por meio de portaria ministerial. Quem teve a residência atingida pode inclusive fazer o saque do FGTS de forma digital sem precisar ir a uma agência. Para receber o benefício, é necessário possuir saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado saque por prejuízos com as chuvas em período inferior a 12 meses. O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220. A Caixa informou que todas as agências dos municípios afetados passam a abrir mais cedo, às 9 da manhã, para atender a população. Também deve ser oferecida uma pausa de até 90 dias nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, a partir de uma solicitação no banco, além de prestar suporte aos clientes sobre seguro habitacional para recebimento de indenizações de forma mais rápida. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. A decisão veio quase 10 meses após o início da aplicação do imunizante no Brasil. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a vacina fabricada pela Janssen contra a Covid também inclui a aprovação da dose de reforço do imunizante. A vacina já estava aprovada para uso emergencial desde o dia 31 de março de 2021 e demonstrou eficácia de 86,4% em 6 meses. Segundo a Anvisa, com o registro, a população recebe um atestado de que o produto passou por exigências comparáveis às das melhores agências reguladoras do mundo. A vacina da Janssen é baseada em um vetor de adenovírus sorotipo 26 e é indicada para a imunização de pessoas maiores de 18 anos. O imunizante é aplicado em dose única para a imunização primária. Adicionalmente, uma dose de reforço pode ser administrada pelo menos 2 meses após a primeira. A vacina também pode ser aplicada como dose de reforço para pessoas que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia mRNA, como é o caso da Pfizer. E o Brasil é o 4º país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 417.568.428 aplicadas. Delas, mais de 80.117.000 são as de reforço. Você não pode perder daqui a pouco o resultado de leilão para a compra de ônibus escolares está embargado por suspeita de irregularidades. E ainda, a Receita Federal prorroga prazo de declaração do imposto de renda. Quem paga imposto ganhou mais tempo para acertar as contas com o leão do imposto de renda. A Receita Federal prorrogou o prazo para a declaração do imposto de renda para o dia 31 de maio porque quer evitar atrasos por conta da pandemia de Covid-19, já que alguns órgãos ainda não tiveram os trabalhos presenciais normalizados. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. Anteriormente, o prazo era até 29 de abril, mas nem metade dos contribuintes fizeram a declaração até o momento. Esse é o 3º ano consecutivo que a Receita Federal adia a data limite para a entrega da declaração. Devem declarar pessoas com renda tributável superior de R$ 28.000 ao ano, além de quem ganhou bens em vendas de casas ou tem bens com valor superior a R$ 300.000 ou que passou a morar no Brasil em qualquer mês do ano passado. A Receita Federal também adiou para o final do mês que vem o pagamento da primeira parcela de quem tem impostos a pagar, mas as restituições não vão sofrer alterações. Começarão a ser pagas no dia 31 de maio. Por falar em impostos, pelo menos 60 empresas ligadas ao Instituto Brasil, incluindo algumas de grande porte, decidiram apresentar ao Congresso uma proposta para a criação de um novo tributo, semelhante à CPMF. Lembra dela? O dinheiro seria usado para aliviar o peso da folha de pagamentos para os empresários. Esse é o tema do comentário de hoje do deputado federal Davi Soares. Jaqueto e amigos aí do Jornal da RIT, com muita perplexidade que eu recebi a notícia que empresas enviaram propostas ao Ministério da Economia
sugerindo a recriação de um imposto aos moldes da antiga CPMF, o que é um verdadeiro retrocesso, uma verdadeira vergonha em tempos atuais que já estamos aí com a carga tributária altíssima, vir alguma proposta que visa a majorar impostos. Pelo contrário, nós precisamos simplificar a carga tributária. Portanto, aqui o meu verdadeiro desgosto a essa proposta. Obviamente que o meu posicionamento é contrário a qualquer majoração e qualquer recriação de impostos. O que nós precisamos fazer exatamente é cobrar daqueles que precisam ser cobrados, o setor de mineração, o setor de óleo e setores que têm aí, por exemplo, setores da internet que navegam muitas vezes de forma sem contribuição quase nenhuma, e outros que acabam, digamos assim, segurando o piano. Portanto, minha posição contrária, vamos lutar de forma efetiva e forte contra qualquer majoração ou criação de novos impostos. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em alta de 1,13%. É a maior valorização da moeda norte-americana em 3 semanas. A perda da bolsa, que vinha forte da semana passada, ocorre em meio à greve de servidores do Banco Central, que também reforçou o viés conservador dos negócios e influenciou o preço do dólar hoje, que encerrou o dia cotado em R$ 4,65 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,97%, com 118.885 pontos. O resultado do leilão para a compra de 3.850 ônibus para escolas rurais de todo o país, realizado hoje, está embargado. O Tribunal de Contas da União vai analisar o processo diante da suspeita de irregularidades. Em princípio, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, presidido pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pedia um preço máximo de pouco mais de 2 bilhões de reais aos interessados. Mas, diante da denúncia de que havia sobrepreço, o valor máximo baixou para R$ 1,5 bilhão de reais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, assinou hoje um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de enfrentar a desinformação nas eleições de outubro. Uma reunião entre o deputado e o ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte, selou o documento que afirma que a propagação de notícias falsas pode representar um risco à democracia. Pelo acordo, a Câmara e o TSE se comprometeram a realizar atividades voltadas à conscientização da ilegalidade das práticas de desinformação, adotando medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais durante as campanhas, como, por exemplo, o disparo em massa de mensagens de propaganda política em desacordo com a legislação e auxiliar na defesa da integridade do processo eleitoral, mostrando a confiança do sistema eletrônico de votação. O objetivo da ação é combater de modo permanente a desinformação relacionada à justiça eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral em suas diferentes fases. O acordo tem vigência de 60 meses ou enquanto durar o programa do TSE. Parte das metas devem ser cumpridas até o dia 31 de dezembro deste ano. Outras medidas devem ser implementadas ao longo da vigência da parceria. E o presidente da Câmara pautou para amanhã a análise de um pedido de urgência para acelerar a tramitação do projeto das fake news. O deputado Arthur Lira disse que, se houver acordo, a proposta será votada em plenário na semana que vem. 68% das pessoas que trabalham com o aplicativo registraram problemas de acesso à internet no ano passado. Ficar sem acesso à internet ou ter uma rede cheia de falhas deixa o trabalho de quem depende exclusivamente do serviço inviável, criando impactos enormes no rendimento diário do trabalho. Ao mesmo tempo que a digitalização promovida pela pandemia fez com que classes mais pobres buscassem ter acesso à internet, ficou evidente a desigualdade digital existente no país. Quase 70% dos entregadores e motoristas de aplicativos relataram dificuldades ligadas à falta de internet enquanto desempenhavam suas funções. Esses dados são de uma pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O celular se consolidou como o principal meio de comunicação com a web em todas as classes. Já o acesso pelo computador é restrito a 22% das classes D e E, sendo usados por quase toda a parcela da classe A.
Além disso, enquanto 90% dos integrantes das classes A e B realizaram consultas, pagamentos ou outras transações financeiras pela internet, apenas 50% dos integrantes de classes mais baixas tiveram interesse por esse serviço. Apesar de ser um número expressivamente menor, trata-se de um aumento significativo em relação à pesquisa de 2019, quando apenas 11% da classe D e usufruíam diariamente da internet. O trabalho remoto, a criação do Pix e o auxílio emergencial foram os grandes responsáveis por puxar essa parte da tecnologia para os menos favorecidos. A Organização Mundial de Saúde e entidades internacionais se uniram para lutar contra a obesidade e o diabetes. Os números mais recentes de 2021 mostram que aproximadamente 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos são portadores de diabetes, número que chegará a 643 milhões em 2030. Pelo menos 1.200.000 crianças e adolescentes têm o diabetes tipo 1, que pode acarretar em outras doenças mais graves. E veja a seguir, a venda de veículos no Brasil caiu ao nível mais baixo em 18 anos em um mês de março. E ainda, o presidente da Ucrânia fala na ONU sobre as atrocidades da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu hoje à ONU que sejam tomadas providências contra a invasão de seu país. E enquanto o desabafo acontecia durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, novos bombardeios e fugas de civis eram registrados no 40º dia da guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um discurso incisivo ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O ucraniano incitou a ONU a agir e reformar o seu sistema organizacional. O pedido de Zelensky quer garantir que o órgão internacional funcione de forma eficaz. Em seu discurso, ele questionou o valor do Conselho de Segurança da ONU, que foi incapaz de tomar qualquer ação sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. No vídeo ao vivo da capital da Ucrânia, Kiev, Zelensky descreveu em detalhes cenas sombrias na cidade ucraniana de Bucha, dizendo que Moscou queria transformar a Ucrânia em escravos silenciosos. O embaixador brasileiro na ONU, Ronaldo Costa Filho, afirmou que o Conselho falha em seu papel de apoiar e promover os diálogos construtivos entre as partes envolvidas no conflito. Segundo Costa Filho, os objetivos do Conselho são os de promover a conformidade com o direito humanitário internacional, proteger os civis e clamar pela paz. Na tentativa de amenizar a crise ou manipular toda a situação do massacre noticiado no início desta semana, o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, disse ao Conselho que as tropas russas não estão atacando civis na Ucrânia, descartando as acusações de abuso como se fossem mentiras. A Rússia afirma que desde o início da invasão que está realizando uma operação militar especial, que visa destruir a infraestrutura militar da Ucrânia e nega ter atacado civis. As falas do embaixador russo são contraditórias após tantos dias consecutivos de intensos ataques em áreas residenciais. Como prova, o Serviço de Emergência do Estado ucraniano da região de Kiev divulgou um vídeo que mostra equipes de resgate coletando e removendo armas russas descartadas das ruas de Bucha, região do massacre. Mas enquanto as nações debatiam o que acontece no leste europeu, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou um ultimato para que as forças ucranianas que atuam na defesa da cidade portuária de Mariupol, no sul do país, entreguem a localidade. A Rússia sitiou Mariupol há semanas e é um dos locais que enfrentam uma das piores crises humanitárias na guerra. A cidade, que está com 90% de suas estruturas destruídas, tem sido palco de combates ferozes entre seus defensores ucranianos e os militares russos, apoiados por forças separatistas da região de Donbass, no leste da Ucrânia. As Nações Unidas
disseram que cerca de 11 milhões de ucranianos, ou seja, mais de um quarto da população, fugiram de suas casas. Ao todo, mais de 4 milhões e 200 mil pessoas deixaram a Ucrânia. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 216 mortes e 27.331 novos casos. Dos mais de 30 milhões e 2 mil diagnósticos, mais de 28 milhões 892 mil pessoas se recuperaram e 487 mil seguem em acompanhamento. A Câmara Técnica de Certificação de Erradicação da Poliomielite no Brasil alertou hoje para o risco da volta da doença no Brasil. O vírus provoca paralisia em até 10% dos infectados. Segundo o Ministério da Saúde, faz 7 anos que o número de imunizados fica abaixo da meta. No ano passado, apenas 67% das doses disponíveis da vacina Sabin foram aplicadas. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a imunização é contra a gripe. A vacina aplicada imuniza, inclusive, contra a nova cepa do vírus, H3N2. A campanha de vacinação contra a influenza começou em Dourados e a primeira etapa contempla idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. Ressaltamos aí que, assim como a Covid, a influenza, a famosa gripe, traz sinais e sintomas semelhantes, então muitas vezes até confundido, não tem essa certeza se é gripe ou se é Covid. Então a vacinação, tanto da Covid como a influenza, é a única ferramenta que dispomos de forma efetiva contra as duas doenças. A vacina contra a influenza, incluindo a nova variante H3N2, já está disponível em todas as unidades básicas de saúde aqui de Dourados e também dos distritos. Já a partir de maio, os outros grupos serão imunizados. Crianças, grávidas, puérperas, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas da liberdade, adolescentes e jovens que estão sob medidas socioeducativas, caminhoneiros. Edivan ainda lembra como a imunização deve ser feita com relação à Covid. A população de 12 anos em diante, ela pode receber ao mesmo momento, nós falamos de concomitantemente, a vacina contra a Covid-19 e a vacina contra a influenza. A única ressalva é para o público infantil. Então, uma criança de 5 a 11 anos, se faz necessário esperarmos 15 dias entre uma vacina e outra. Então, ressaltamos que o indivíduo, a partir dos seus 12 anos de idade, ele pode receber a vacinação contra a Covid e contra a influenza ao mesmo momento. Mais de 80% das escolas municipais de educação estão com aulas totalmente presenciais 2 anos depois da pandemia. A pesquisa feita em quase 3.500 cidades brasileiras foi divulgada hoje pela União dos Dirigentes Municipais de Educação, com apoio do Unicef. Isso significa que quase 23 milhões de alunos estão de volta às aulas. O maior desafio agora é recuperar o tempo perdido de aprendizagem. E o lockdown em Xangai foi ampliado para atingir os 26 milhões de pessoas da cidade. Mesmo com os últimos resultados de apenas 268 casos diários sintomáticos de Covid-19, as autoridades chinesas não pensaram 2 vezes. Em grande teste da estratégia de tolerância zero da China para eliminar o coronavírus, o governo ampliou o lockdown para partes do leste da cidade e até prorrogou o novo aviso das restrições nos distritos ocidentais. O lockdown mais amplo ocorreu depois que os testes mostraram que os casos assintomáticos de Covid aumentaram para mais de 13 mil. Os diagnósticos sintomáticos caíram para 268, ante 425 no dia anterior. À medida que um número crescente da população compartilhava comentários e vídeos nas mídias sociais, expressando frustração com o lockdown geral, as autoridades não mostravam sinais de que recuarão da decisão. Xangai enfrenta o pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia em dezembro de 2019. Tendo registrado mais de 70 mil casos desde que a variante Ômicron chegou à cidade no mês passado. A política de quarentena de Xangai foi criticada por separar as crianças dos pais e colocar casos assintomáticos entre aqueles com sintomas. E veja a seguir, campanha nacional de coleta de DNA vai permitir que as pessoas reencontrem familiares. E veja também, no Abril Marrom, a maior preocupação deve ser com a saúde dos olhos.
Este mês é de prevenção e combate à cegueira, conhecido como Abril Marrom, e chama atenção para a saúde ocular. Milhões de brasileiros têm algum tipo de distúrbio de visão, mas a boa notícia é que a maioria tem tratamento. O sintoma era só a visão um pouco embaçada. Comecei a enxergar como se fosse uma nuvenzinha preta, cobrindo parte do olho. Para quem usa lente de contato, é semelhante a estar com uma lente de contato mal colocada no olho. Mas a Carla já estava acostumada. Tem distúrbio de visão desde os 12 anos de idade. Então refletiu. Não lacrimejava, não estava arranhando, não tinha nenhuma secreção, não coçava. Então você fala, vou passar um colírio e tá tudo certo. Sorte que, ao contrário dela, o marido se preocupou com o sinal e a convenceu a procurar a doutora Patrícia. O diagnóstico foi bem rápido. Descolamento de retina. O descolamento de retina é uma urgência na oftalmologia, por isso que a cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível. Quanto mais tempo a retina passa descolada, pior é o prognóstico, ou seja, quanto o paciente vai enxergar depois. É como se a retina descolada da sua parede ela não tivesse nutrição, então ela fosse morrendo. Então, quanto mais tempo ela passa descolada, mais retina eu vou perder, e essa retina a gente não consegue recuperar. O problema é mais sério do que se imagina e pode levar à perda total de visão. Mas a Carla buscou ajuda a tempo. E naquele mesmo dia eu operei. E graças a Deus, ela salvou a minha vista. Ela conseguiu que a cirurgia permitiu que eu enxergasse muito melhor do que antes. E são várias as doenças que resultam em cegueira. O glaucoma, que infelizmente, se a gente descobre numa fase muito avançada, é uma causa de cegueira irreversível, por isso que é importante o diagnóstico precoce. E o glaucoma em fases iniciais, ele não causa sintomas. O diabetes é uma causa de cegueira muito importante em população ativa, economicamente ativa, população mais jovem. Também pode levar à cegueira se a gente não tiver um diagnóstico precoce e um controle correto do diabetes, porque ele também afeta a retina. Ele leva a um quadro de retinopatia diabética, um edema macular, um inchaço na retina, degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que acomete uma população mais idosa, que também vai levar a uma degeneração do tecido do fundo do olho da retina. E ainda tem a catarata. A catarata é essa lente que a gente tem, que é o cristalino, que é responsável por focalizar os raios de luz na retina. Essa lente ela vai ficando mais opaca, mais opacificada. Depois dos 60 anos de idade, a gente tem a catarata senil, que ela vai ficando mais esbranquiçada, amarelada por conta da idade, mas existem outras causas de catarata. Como uma condição pós-cirúrgica, que foi o que aconteceu com a Carla. Ela teve catarata precoce, como um desdobramento do problema anterior. Quando a gente faz a cirurgia de descolamento de retina, a gente acaba mexendo na câmara posterior. Nessa retirada do vítreo, quando a gente cola a retina, a gente coloca um substituto, isso tudo vai induzir a formação de uma catarata secundária. Então, por isso que os pacientes que apresentam descolamento de retina são submetidos à cirurgia, uma vitrectomia, eles vão evoluir com uma catarata precoce, que também precisa ser corrigida. A Carla corrigiu e, mais uma vez, fugiu das estatísticas da perda total de visão no país. Depois dessa cirurgia da catarata, enxergo muito bem. Cerca de 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de distúrbio visual, segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Desses, 6,5 milhões têm muito problema para enxergar ou então não tem visão nenhuma. Mas a Organização Mundial da Saúde estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ter sido tratados ou prevenidos. A grande maioria das causas de cegueiras, elas podem ser tratadas e quanto antes o diagnóstico, melhor. A oftalmologista ressalta que a saúde geral está diretamente ligada à saúde ocular. Por isso, segundo a doutora, além de proteger os olhos com óculos de sol, uso de lágrimas artificiais e manter uma limpeza adequada da região, é importante dormir bem, ter uma boa alimentação e, por que não, manter uma rotina de exercícios. Por que tudo isso? Ela explica. Se a gente tiver hipertensão descontrolada, um diabetes mais severo, dislipidemia, são todas doenças sistêmicas que podem levar a danos visuais. E ter uma vida mais saudável significa também visitar o oftalmologista no mínimo uma vez ao ano.
A gente deve ir no oftalmo, na verdade, desde que a gente nasce, né? É aquele médico que desde que você nasceu, no teste do olhinho, para detectar qualquer infecção intraútero que a criança pode ter tido, pode gerar um problema na visão. Acompanhar em toda a infância, até para evitar um olho preguiçoso, uma ambliopia que pode ser corrigido com tampão, com óculos na infância e que na idade adulta não é possível. Acompanhar durante toda a fase adulta e principalmente quando idoso, quando aparece a maior parte dos problemas visuais. Quem tem histórico familiar de distúrbios visuais deve ficar mais atento. E ainda que visite o oftalmologista com frequência, alguns sintomas devem ser sinais de alerta para o retorno antecipado ao especialista. Um embaçamento na visão, flashes de luz, que é como se fosse um flash de máquina fotográfica no olho, pontinhos pretos na visão, as moscas volantes, se elas mudarem de padrão, tudo isso são sintomas que precisam procurar o médico mais rápido. Dor nos olhos, olho vermelho, irritação, tudo isso pode ser sinal de alguma infecção, alguma inflamação, algo errado está acontecendo no seu olho. Hoje a Carla sabe muito bem disso e passou a dar muito mais valor à visão. A visão é um sentido importantíssimo e só quem enxerga mal ou quem perdeu a visão sabe disso. E eu corro agora para a Patrícia. Toda vez que eu sinto qualquer coisinha, talvez uma irritação pequena, um incômodo, qualquer incômodo, eu já entro em contato com ela via WhatsApp, redes sociais, vou no consultório, me cuido muito mais agora, com certeza. Mato Grosso do Sul deu início à coleta de dados para a campanha nacional de DNA. Pessoas sem identificação, abrigadas em instituições de saúde e de assistência social, vão poder saber o próprio nome e até reencontrar familiares. Serão coletadas amostras de DNA de pessoas sem identificação que estão internadas nos hospitais ou abrigadas em estabelecimentos de assistência social. Estas amostras serão inseridas em um banco de dados nacional para ser cruzado com o DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A campanha nacional de coleta de DNA de pessoas sem identificação é um desdobramento da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, lançada em junho do ano passado. É um processo totalmente indolor, né? É um SUAB, os peritos fazem a coleta através de um SUAB, que parece um cotonete, né? É um bastonete com uma cabecinha de algodão que se passa na mucosa interna da boca, não tem dor alguma. E essa saliva contém o DNA que vai ser levado ao Banco de Dados Nacional. O trabalho começou pela capital, mas a coleta será feita em todos os municípios do estado onde houver pessoas sem identificação. Já estamos travando contatos com as secretarias de saúde e assistência social de todos os municípios de Mato Grosso do Sul para obter as informações de quantas são as pessoas nessas condições e onde elas estão, para que a gente operacionalize a coleta para levar as amostras ao banco de dados. Todo o material colhido na campanha será utilizado exclusivamente para identificação e localização de pessoas desaparecidas ou não identificadas. Essas pessoas vivas não identificadas vão potencialmente, com esse cruzamento das amostras, vai se poder saber se tem familiares buscando seu paradeiro e, com isso, saber o seu nome de registro original, saber onde estão seus familiares e propiciar esse encontro. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet confirmou o aumento do uso da rede para atividades diversas durante a pandemia de Covid. A busca por serviços de saúde e as transações financeiras foram as duas práticas mais populares entre os internautas no Brasil. O estudo do CGI-BR mostrou que 77% dos entrevistados relataram ter buscado informações sobre consultas, procedimentos e outros serviços de saúde. Em pesquisa semelhante realizada em 2019, o índice foi de 51%. As medidas de restrição e distanciamento social e a preocupação com a prevenção e o combate à pandemia contribuíram para o cenário. 53% dos consultados afirmaram ter feito algum tipo de procedimento pela internet em serviços de saúde pública, como a marcação de consultas e outros serviços do SUS.
A telemedicina cresceu e as práticas mais comuns foram acesso a resultados de exames, agendamento de consultas médicas e de exames. O levantamento mostrou que o uso da internet é diferente entre pessoas de maior e menor poder aquisitivo. Já nas classes D e E, o índice cai para quase um terço, com 21%. Seguindo a mesma tendência, o agendamento de consultas foi relatado por 51% das pessoas das classes A e B, mas somente por 19% das classes D e E. Entre os entrevistados, 26% relataram ter feito consultas online. Nesse caso, também há desigualdades, ocorrendo em 40% das classes A e B e em 20% das classes D e E. Os aplicativos de mensagens foram o principal canal das teleconsultas, utilizados por 59% dos entrevistados. As transações financeiras também tiveram destaque. Entre as pessoas ouvidas, 71% disseram ter feito consultas, pagamentos e outras operações. Na pesquisa realizada antes da pandemia, a taxa foi de apenas 37%. Já em relação ao comércio eletrônico, 51% dos entrevistados disseram ter feito compras pela internet. A comercialização de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em março recuou 22,5% em comparação com o ano de 2021. Foi o pior resultado para o mês nos últimos 18 anos. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Associação de Distribuidores e pela Fenabrave. Na comparação com fevereiro, as vendas de março avançaram 10,95% segundo os dados da entidade. Com isso, no primeiro trimestre, os emplacamentos de veículos no país acumularam queda de 23,15% na comparação com os 3 primeiros meses de 2021. A indústria vem enfrentando problemas com capacidade de entrega de fábricas prejudicada por escassez de componentes que incluem sistemas eletrônicos. Na véspera da crise, a fabricante de caminhões e ônibus Mercedes-Benz anunciou 15 dias de férias coletivas para 5.600 funcionários em São Paulo e Minas Gerais para lidar com o problema da falta de peças. A Fenabrave resolveu manter as projeções divulgadas em janeiro para 2022. Com isso, a entidade segue esperando que as vendas de carros e comerciais leves este ano subam para 2.060.000 unidades. A expectativa para caminhões é de expansão de 7,3%, enquanto para ônibus que as vendas têm um crescimento de 8% em comparação com 2021. Os preços das passagens de avião no Brasil aumentaram em março e devem seguir o mesmo ritmo neste mês. Essa alta tem relação com o preço do querosene de aviação, que está sendo afetado devido ao aumento do preço do petróleo em meio à guerra no leste europeu. As rotas com origem nos aeroportos de São Paulo apresentam aumentos que variam de 16% até 40% na comparação com o mês de fevereiro. Destinos de alta demanda do mercado doméstico foram as mais impactadas. Em fevereiro, uma passagem de São Paulo ao Rio de Janeiro custava em média R$ 504. Já no mês passado, o valor chegava a R$ 598, uma alta de 19%. Para Recife, a alta foi de 40%, passando de R$ 559 para R$ 783. Com passagens até 30% mais caras, as cidades e estados nacionais com maior demanda foram Recife, Salvador, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Brasília, Natal e Florianópolis. No caso das passagens internacionais, os reajustes têm sido menores. O preço médio aumentou 13% a Lisboa e caiu 4% a Buenos Aires no período. Essa alta acontece devido ao preço do barril de petróleo, que já vinha subindo antes da guerra na Ucrânia, e fez o querosene de aviação quase dobrar de preço no ano passado. Agora, com o conflito, esse valor voltou a subir. O preço médio do litro de querosene quase dobrou no ano passado e agora, com o conflito, voltou a subir. De janeiro a março, o aumento foi de 15%, valor que corresponde por 1/3 dos custos das companhias aéreas. Essa situação faz com que as previsões de retomada para o setor no Brasil sejam baixas. No mês de julho, o país deve ter nos aeroportos apenas 10% do movimento registrado antes da pandemia. Na Europa, foram relatados dezenas de casos de salmonela, que é uma bactéria que provoca intoxicação alimentar.
As suspeitas apontam que o foco de contaminação seja a fábrica da marca de chocolates Kinder, na Bélgica, e por esse motivo, os chocolates foram retirados dos supermercados do país. A fabricante Ferrero decidiu retirar unidades das prateleiras dos mercados. Foi solicitada a devolução dos produtos Kinder produzidos nas fábricas de Arlon, na Bélgica, que eram comercializados na França, Bélgica, Reino Unido, Irlanda do Norte, Alemanha e Suécia. Um porta-voz das autoridades sanitárias britânicas afirmou à AFP que foram registrados 63 casos de contaminação por salmonela. Na França, 21 pacientes foram informados por autoridades e 15 relatam ter consumido os produtos Kinder. A idade média dos casos é de 4 anos. As intoxicações alimentares causadas por salmonela causam transtornos gastrointestinais, com frequência acompanhados de febre nas 48 horas seguintes ao consumo. Começaram a valer as novas regras para a pesca nos rios do Mato Grosso do Sul. Áreas da chamada Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, onde antes levar o pescado era permitido, agora só poderão ser de pesca e solte. Tradicionalmente, em 4 áreas do Pantanal, mesmo fora do período da piracema, a pesca é proibida: Rio Vermelho, Rio Abobral, Rio Negro e Rio Perdido. Nesses locais, só é permitida a pesca de subsistência, científica e pesca e solte. Agora, um decreto amplia a área de proibição da pesca. Abrange o Rio Aquidauana no trecho que compreende o local conhecido como Garrafa na Estância Caimã, até sua foz com o Rio Miranda. E no Rio Miranda, no trecho que compreende a ponte da MS 184 na comunidade Passo do Lontra, até o canal do Arrozal, na Fazenda Cristo Redentor. Naquela região nós temos o Parque Estadual do Rio Negro, que é uma unidade de conservação, e o que o governo fez, na verdade, foi regulamentar o uso dessa área, que é a área de entorno. Ela é conhecida como zona de amortecimento, e ela tem justamente o objetivo de minimizar os impactos nessa unidade de conservação. Então, todos esses rios em que foi decretado apenas o pesca e solte e a pesca apenas científica e de subsistência, é uma forma de regulamentar o que na verdade já existia. Como essa região recebe muitos turistas, a Polícia Militar Ambiental já orientou as empresas do setor sobre a proibição a partir desta segunda-feira. A polícia também orientou na última semana 140 pescadores da região. A Polícia Militar Ambiental vai reforçar a fiscalização nos novos locais para cumprir o decreto. Pena de 1 a 3 anos e multa, pode ser cumulativamente, isso na esfera criminal. Na esfera administrativa, multa que vai de 700 a 100 mil reais. Se tiver com pescado, cada quilo de peixe é aumentado o valor de 20 reais nessa multa, como também as medidas cíveis, o inquérito cível que é aplicado e levado a cabo pelo Ministério Público. Longe do campo por causa do uso de agrotóxicos, Bogotá tem se tornado um refúgio para as abelhas. Apesar de sua proibição nas cidades, os apiários estão se consolidando dentro das universidades como alternativa para a conservação dos insetos. O apiário da Universidade do Rosário, em Bogotá, serve como laboratório para o desenvolvimento de um suplemento alimentar que protege as abelhas dos pesticidas. Professores e alunos trabalham para preservar esses insetos polinizadores ameaçados pela mudança climática, agrotóxicos, pragas e agricultura. Uma maneira de entender o que acontece com as abelhas é que os pesticidas acabam afetando algumas regiões neurológicas que afetam, por exemplo, o aprendizado e a memória, e acabam com danos muito semelhantes ao Alzheimer. A lei proíbe a criação de abelhas na cidade devido ao risco de picar as pessoas, mas as universidades estão isentas, sob rigorosos protocolos de segurança. Nós estamos interessados em trabalhar com estas abelhas porque elas também podem aprender diferentes estímulos, como cheiros florais e as cores. Cerca de 90% das plantas silvestres e 75% das colheitas mundiais dependem da polinização. Mas, de acordo com a ONU, 40% das abelhas e borboletas estão em risco de extinção. Entre o final de 2020 e o início de 2021, vários apicultores perderam centenas de colmeias por envenenamento pelo pesticida fipronil, principalmente em áreas rurais do oeste da Colômbia. Em uma universidade em Bogotá, o apiário funciona como um refúgio sustentável para estes animais. Estes insectos
Estes insetos são extremamente relevantes e importantes para nossas vidas, especialmente porque ajudam a garantir parte da segurança alimentar da Colômbia e do mundo, através do serviço de polinização que eles prestam. Ambas as universidades conservam a espécie Apis mellifera, uma das mais de 20 mil existentes, e que os especialistas enxergam como um símbolo e um chamado para abrir a discussão sobre proteção. Foi aberta hoje a venda de mais um lote de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo, marcada para novembro no Catar. Os interessados devem acessar o portal da FIFA até o próximo dia 28. Se o número de interessados superar os bilhetes disponíveis, haverá sorteio. Os preços variam de R$ 320 a R$ 7.500. Até o início da Copa, será feita mais uma venda de ingressos. Veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Qual o seu nome? Meu nome é Creuza. Ana Creuza, o que Deus fez na vida da senhora hoje? Olha, eu estava com um caroço aqui no dorso da mão esquerda, né? E que eu vinha sentindo dores. E aí eu procurei o médico e ele disse que eu estava com tendinite, porque eu fazia um movimento muitas vezes e estava doendo. Aí eu vim aqui, cheguei aqui, comecei a pedir bastante. E na volta da vitória, eu passei a mão, falei, nossa, sumiu, desapareceu. Por conta dessa tendinite, a senhora estava com caroço também na mão? Estava com esse caroço, eu estava bem levantado, sabe, uma parte alta. Mais ou menos, a senhora sabe dizer que estava? Estava alto assim, sabe? Você via que estava aquele alto. Tanto que quem reparou mais foi uma amiga minha, que reparou e falou, nossa, que caroço é esse na sua mão? Eu falei, nossa, eu não tinha visto. Aí eu apertava e doía. Sentia dor? Sentia dor. E na volta da vitória, o que aconteceu? Na volta da vitória, eu pedi para Deus, o Espírito Santo, queimar toda a doença, toda a infecção. E vim pedindo a Deus, né? Aí quando ele terminou, que eu olhei, falei, nossa, não tem mais nada. Sumiu o caroço e a dor. Sumiu o caroço e a dor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz. Glória a Deus. Glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite e nós te esperamos amanhã. Muito boa noite. Fique na paz. Tchau.